Olá, irmãos. Olá, amigos. A paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de todos nós. Graças a Deus pela sua misericórdia e por tudo que Ele nos tem feito. Vamos retomar nossa reflexão sobre a Palavra de Deus e nesta oportunidade nós estaremos pensando no assunto que estaremos abordando no estudo bíblico na primeira parte do culto do próximo sábado, o dia 24 de junho de 2023. E lembrar aqui que no sábado anterior nós não tivemos as nossas rodas de conversa, porque o programa todo do sábado anterior foi voltada para o culto da Santa Ceia. E agora nós vamos retomar, então, a nossa normalidade da liturgia do culto e pensando sobre esse assunto que nós estamos abordando. É o segundo tema em que nós estaremos falando sobre dinheiro. No estudo anterior, só para relembrar, a gente refletia sobre o dinheiro estando no centro de todos os nossos planos. E a gente lembrava naquela ocasião que dinheiro faz parte da nossa vida em todos os aspectos, desde as coisas mais simples da nossa casa ou para utilizarmos para o nosso benefício, bem-estar, enfim, até nas transações de negócios de maior envolvimento em dinheiro, nós temos que planejar financeiramente. Também falamos que em relação também a servir a Deus, o dinheiro envolve o nosso projeto de fé. Interessante isso, porque para muitos de nós é possível que quando falamos de dinheiro nós estamos falando em coisas totalmente fora da fé, e não é. O dinheiro está no centro de tudo quanto nós propusermos a fazer, inclusive servir a Deus. Lembrar aqui que a Bíblia, aliás, é o livro que muito fala sobre dinheiro, sobre recursos financeiros e assim por diante. Hoje, nesta oportunidade, nós vamos estar falando nesse tema geral do dinheiro. Estaremos abordando especificamente o tópico nossas riquezas, aquilo que carregamos conosco, aquilo que nós temos nas nossas mãos. E o nosso texto base, Mateus capítulo 6 e o verso 21, Jesus vai dizer assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Entre as lições diversas que nós podemos abstrair dessa palavra de Jesus, está o fato de que qualquer pessoa, qualquer que seja o montante de recursos financeiros, o seu aporte financeiro, do seu patrimônio e etc., todos nós somos titulares de um tesouro. O tesouro de cada um de nós é aquilo que está na nossa mão, quer seja uma vultuosa quantidade de recurso financeiro,
quer seja uma pequena quantidade. Jesus não falou isso para os ricos, para as pessoas que têm muito, que têm sobra. Jesus falou isso para os seus discípulos, falou para nós. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará também certamente o nosso coração. Para começo de conversa, nós estamos falando das nossas riquezas ou dos nossos recursos. Repito, para a gente avançar. Riquezas, aqui, tesouros na palavra de Jesus, portanto, não é sinônimo de grande quantidade de dinheiro, de grande quantidade de recursos financeiros. É apenas aquilo que nós temos. Se temos pouco, esse pouco é o nosso tesouro. Se temos muito, esse muito é o nosso tesouro. É como se fosse um determinado objeto, um cofre. Não importa a quantidade de volume de dinheiro, de valor que tem dentro do cofre. O importante é que nós temos um cofre, todos nós. Pode ter dentro dele uma joia de grande valor, de valor raro. E pode ter dentro dele um anel de bronze, de ferro, de lata. Pode ter grandes volumes de dinheiro e pode ter apenas uma nota de pequeno valor. O importante não é o que está dentro. Jesus está falando que todos nós temos um tesouro, um cofre. E onde estiver o nosso tesouro, o nosso cofre, a nossa atenção está voltada para esse tesouro, para esse cofre, sem se importar qual é o volume de valores que esteja guardado, armazenado dentro desse cofre. Portanto, isso quebra, às vezes, para alguns, o seu conceito de riqueza. Talvez por ter pouco dinheiro, por não ter um patrimônio elevado, a pessoa se ache isenta de qualquer risco em relação ao manuseio de dinheiro. É possível que algum de nós até fique à vontade para falar nesse assunto, dizendo para mim eu não tenho mesmo, ou que eu tenho é tão pouco, é só para a minha subsistência, e olha lá. Riquezas, as nossas riquezas, elas, todos nós as temos. Não importa a quantidade. Vamos entrar para a nossa reflexão pensando exatamente nisso. Não é porque eu tenho pouco que eu não vou me preocupar com isso, que eu não vou ocupar a minha mente, os meus pensamentos com isso. Só para lembrar, a viúva pobre, que Jesus fala sobre ela. Jesus disse, olha, ela deu a menor oferta financeiramente falando. Mas Jesus vai dizer, ela deu a maior oferta, porque ela deu tudo quanto tinha. Então veja que valor, dinheiro, pensar sobre isso não é questão de quantidade. Está relacionada aos nossos valores espirituais, os nossos valores outros que não seja propriamente vinculado ao valor financeiro. Muito bem, mas vamos então pensar nas nossas riquezas, introduzindo o assunto pensando assim, o dinheiro divide as pessoas em 3 grupos distintos. 3 grupos. Para a gente pensar, para a gente fazer um exercício aqui sobre essa questão. Um dos grupos é composto pelos que nada ou quase nada têm. A sociedade é dividida assim. Um grupo de pessoas que tem quase nada
ou nada mesmo. Tem. O outro grupo é os que têm o suficiente para manter a vida com dignidade. Não tem excesso, não tem sobra. Também não passa privações. Tem a sua ração diária. E o outro grupo é composto por pessoa ou por pessoas que têm muito dinheiro. Então veja só, a sociedade tem nessa divisão, se a gente fosse dividir a sociedade, encontraríamos esses três grupos gerais. Os que nada ou quase nada têm, os que têm o suficiente apenas para a sua sobrevivência e aqueles que têm muito, que têm de sobra. Essa divisão geral, entretanto, não define o perfil das pessoas quanto ao modo com o qual elas lidam ou consideram o dinheiro. Presta atenção. A divisão do grupo ou das pessoas em grupos em relação a uma questão da quantidade de dinheiro que possui, essas quantidades, esses grupos não definem o perfil das pessoas e a forma como elas lidam com o dinheiro. Tanto a insensatez quanto a sensatez, quando o assunto é dinheiro, atinge todas as pessoas desses três grupos, desde os que nada têm até os mais abastados. Essa convicção, por si só, já nos permite chegar a uma conclusão preliminar quanto ao dinheiro. E essa conclusão seria mais ou menos assim: em certo sentido, a quantidade de dinheiro que cada um tem não é pressuposto de equilíbrio, segurança, bem-estar ou felicidade. A impressão que temos é que as pessoas que têm bastante dinheiro são as pessoas mais abastadas. A impressão que temos é que são essas pessoas mais equilibradas, que vivem mais seguras, que sentem um bem-estar mais intenso, ou que são pessoas deveras felizes. Mas isso não é verdadeiro, é um pressuposto equivocado. Esse sentimento já foi exposto por um certo sábio da antiguidade, e ele dirigiu-se a Deus e pedindo equilíbrio na questão das suas posses. É conhecida na Bíblia como a oração de um sábio chamado Agur. E ele vai dizer, eu pedi duas coisas ao Senhor. E ele disse, eu pedi que ele não me negasse. Enquanto eu viver, que ele não me negasse. Uma coisa, ele pediu para Deus que afastasse dele a vaidade e a palavra mentirosa. Ele queria ser autêntico. Ele pretendia viver a realidade das coisas, porque a verdade traz sono tranquilo. A verdade das coisas traz bem-estar, traz segurança, não constrange. Então, não me dê a vaidade e nem a palavra mentirosa. Vaidade é aquilo que atinge as pessoas, fazendo com que elas pensem ser o que elas realmente não são. Pensam ter o que elas realmente não têm. Pensam numa importância delas que, na verdade, elas não vivem aquilo. Então, e a palavra mentirosa? É muito feio mentir. Quem mente não tem sossego, porque está sempre preocupado com aquilo que falou, que qualquer momento pode ser descoberto. Falou mentira para a família, daqui a pouco a família vai saber da verdade. Falou mentira para os amigos, daqui a pouco os amigos vão descobrir a mentira, vai saber qual é a verdade.
falou mentira num julgamento, daqui a pouco ele vai sentir remorso porque pela mentira que falou alguém foi absolvido sendo culpado ou alguém foi culpado sendo inocente, não é? E por aí vai. Então, uma das coisas que Agur pediu, me dê equilíbrio nas coisas. E também o segundo pedido, eu quero que o Senhor me permita viver apenas com o suficiente. Eu não quero riqueza. Também eu peço que não me permita experimentar a escassez absurda, severa, a pobreza. E no verso 9 ele vai justificar, porque porventura, se eu tiver muito, eu possa vir a negar ao Senhor achando que eu sou autossuficiente, não preciso de Deus. Ou que eu tendo muito pouco, ou vivendo aquém das necessidades, do suprimento das necessidades mínimas da vida, eu possa furtar, lançar mão do alheio e escandalizar o nome de Deus. Essa oração de Agur é interessante porque ela denota a convicção, a certeza a respeito daquilo que significa riqueza. Riqueza não é ter muito. Riqueza não é viver em excesso. Riqueza é ter aquilo que é suficiente. Riqueza nas palavras. Eu nunca vou precisar pedir ou justificar o que eu falei, porque eu falei o que é correto. Riqueza não é ter excesso, uma conta bancária poupuda, alguma coisa de sobra. A riqueza que nos interessa, que deve nos interessar, é a riqueza que não tenha domínio sobre nenhum de nós. Muito bem, mas na reflexão 1, a gente vai abrir a reflexão 1 afirmando que a miséria é a parenta mais próxima da abundância. Parece paradoxal, mas não é. Na verdade, a miséria ela é parenta da abundância. A miséria ela é o reflexo da abundância de pobreza, ou a miséria é o reflexo da abundância, da quantidade. E as pessoas, é comum que as pessoas se escondam atrás da abundância para daí viver a sua real miséria. A palavra de Deus vai advertir as pessoas em relação à questão de recursos, quando vai dizer assim: vós ricos, senti as vossas misérias. Portanto, a miséria é a parenta mais próxima da abundância, com a diferença de que a miséria dos que nada têm, financeiramente falando, é marcado pelo que pode ser visto. Quem não tem nada, no sentido financeiro, qualquer um vê que não tem. Agora, já a miséria dos que têm muito está no interior dessas pessoas, e isso nunca pode ser visto, talvez apenas percebido, não é? Apenas percebido. Tiago fala uma linguagem bastante interessante. No capítulo 5, ele vai dizer assim, diz: olha, eia, pois, agora vós ricos. E aqui ricos, ele está falando de gente com bastante dinheiro, titular de uma conta bastante recheada de dinheiro. Chorai e pranteai por vossas misérias. Lembra que nós falamos da miséria parenta da abundância? Os ricos, Tiago vai dizer: chorem as vossas misérias. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça.
Tiago está aqui fazendo uma imagem, ou tecendo, desenhando a imagem das pessoas abastadas, mas que são verdadeiramente pessoas miseráveis. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como um fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Tiago está a falar daquilo que a pessoa faz com relação aos recursos financeiros que possui. Ela vai viver de maneira tão egoísta, pode experimentar a miséria na abundância do que tem, e essa miséria vai ser finalmente a causa, o destino, porque ela vai destruir as pessoas no futuro. Portanto, aquilo que era para bem acaba por mal. Dar ou doar é o que mantém a estrada da abundância aberta. O egoísmo, a insensatez, a mesquinhez, não é? É a forma, é a remuneração da pessoa que vai experimentar os recursos financeiros, às vezes em abundância, mas de forma egoísta, de forma como Tiago está descrevendo. O vosso ouro está enferrujado nas vossas mãos. A vossa miséria, ela está sobre vocês, de maneira que o vosso dinheiro, os vossos recursos estão apodrecidos. Para seguir em frente, em paz, é preciso deixar para trás o que nos prende à escassez. Olha só, para seguir em paz, seguir em frente, é preciso deixar para trás o que nos prende à escassez. E por vezes o que nos prende à escassez é a forma como nós valorizamos os recursos financeiros que nós trazemos nas nossas mãos. E isso, repito, não simplesmente se referindo às pessoas que muito têm, mas é possível, e eu penso que talvez você pode até conhecer alguém que, embora tendo pouco, e às vezes até muito pouco, mas quando o assunto é dinheiro, a pessoa é extremamente mesquinha, é extremamente escrava daqueles poucos centavos que ela carrega nas suas mãos. E a gente vai, diante dessa realidade, da reflexão, a gente sugere que cada um pense com o seu grupo. O que podemos entender por miséria e por abundância? E a gente cita a carta escrita por Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11, para ser a base dessa reflexão nossa. E esse texto diz assim: digo isto, aliás, Paulo fala aqui a respeito de uma situação, a forma como ele se relacionava com os filipenses, a igreja de Filipe, e a forma como a igreja se relacionava com ele. E ele faz alguma exposição a respeito dos seus próprios sentimentos, e chega o verso 11 para dizer: eu digo o que eu disse para vocês, não por necessidade. E ele conclui: porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Pois é, o que podemos entender por miséria? O que você entende por miséria? Quem são os miseráveis no seu entendimento? Ou quem são as pessoas que vivem com abundância? O que é abundância para você? É uma conta recheada de dinheiro
ou uma vida de contentamento. Contentamento não porque, quando fala em contentamento, não está falando de fome, de ausência, de privação daquilo que é essencial. Mas quando a gente fala de contentamento, a gente está falando de ter cada dia o seu suficiente. Muito bem. Aliás, lembrando a própria palavra de Jesus lá na oração do Pai Nosso, né, que a gente chama oração do Pai Nosso. Lá no determinado momento do sentido de orar, Jesus vai instruir que a gente deve apresentar o nosso pedido a Deus em relação à nossa necessidade, dizendo: o pão nosso de cada dia. Não é? Então, não é um depósito cheio, não é uma conta totalmente recheada de valores, mas o sustento de cada dia. Muito bem, mas na sequência 1, a gente vai dizer que falar em dinheiro deixa as pessoas meio confusas. Eu penso que todos nós temos essa experiência, não é? Porque a maioria da população tem a convicção de que seu dinheiro, o dinheiro que tem, é menor do que suas efetivas necessidades. Então, e nisso a gente carrega o senso de pobreza, porque supõe que os recursos que a gente tem são menores do que as nossas necessidades. A real verdade sobre nossas reações em relação ao dinheiro, entretanto, deverá ser outra, muito diferente e nada estressante. É que, embora saibamos e confessemos que nossa vida pertence ao Senhor e que nele está a fonte de toda a provisão, não conseguimos nos livrar do medo causado pela sensação de perda do controle e do suprimento das nossas necessidades. Nós falamos, nós cremos, nós ensinamos que somos mantidos pelo Senhor. O que temos, a suficiência que temos para a nossa vida vem do Senhor. Entretanto, a gente fica meio atabalhoado, meio confuso, porque cada dia, nas contas que fazemos, a impressão que temos é que vai faltar. E nessa sensação, nós negligenciamos a solidariedade, nós negamos a fé e retemos aquilo que é santo do Senhor. Nessa sensação, nós encolhemos a nossa mão para o nosso irmão pobre e necessitado. Nós guardamos porque temos insegurança em relação ao nosso amanhã. E isso que nos esquecemos daquilo que Deus faz por nós. Israel foi orientado para isso. Diz: olha, você vai ter a provisão necessária porque Deus estará com vocês. No Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, Moisés, orientado por Deus, passa para os israelitas o seguinte: vocês se lembrarão do Senhor, vosso Deus, que é Ele o que dá força para adquirirem poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como vocês estão vendo agora. Deus tem provido a necessidade de vocês, nada faltou por esse tempo de caminhada. E quando vocês chegarem em Canaã, vocês não se esquecerão, pelo contrário, se lembrarão que foi o Senhor, vosso Deus, quem os colocou ali. E é Ele quem vai sustentar vocês em Canaã. Não é a terra, como já falamos em outra oportunidade, não é a qualidade da terra onde vocês vão morar que vai garantir o sustento para vocês, a provisão do necessário. O que vai garantir a provisão do necessário para vocês será a bênção de Deus. Ele é o provedor,
Ele é quem dá poder, quem dará poder para vocês adquirir todas as coisas que vocês necessitarão para viver bem. Esta ou isto será a riqueza de vocês. Não será a terra, o patrimônio. Não será a capacidade natural produtiva da terra que vai fazer de vocês pessoas abastadas. Mas a bênção de Deus é que vai fazer a diferença na vida de vocês. Muito bem, mas na reflexão 2, riqueza lembra abundância. Quando a gente fala de riqueza, a gente pensa logo em fartura. Entretanto, nem toda abundância remete à riqueza. Abundância lembra ter muito. E nem sempre realmente abundância é ter muito. E qualquer muito é abundância. Não é? Essa é a verdade. Por exemplo, a gente cita aí muita tristeza, abundância de sofrimento. Quando a gente está muito triste, é porque temos uma abundância de sofrimento sobre nós. Muita saúde é abundância de bem-estar. Se a gente está completamente bem, saudável, a gente tem muita saúde, abundância de bem-estar. Muita pobreza é o resultado da abundância de escassez. Não é? Muito dinheiro, abundância de segurança. Essa é a sensação que nós temos. Muito dinheiro, então temos muita segurança. Por outro lado, muita fé, abundância de esperança. Estamos fazendo esses jogos de palavras para a gente refletir sobre riqueza que nos remete à ideia de abundância. E o que é abundância? Não é? Em relação ao que a gente tem, ao que a gente sente, ao que a gente vive. Por outro lado, muita incredulidade, abundância de indiferença. Não é? Então, o conceito de riqueza é que é abundância, mas nem sempre a abundância nos remete a quantidade grande de coisas boas. Pode ser quantidade grande de coisas ruins. E a gente cita aí o profeta Jeremias no capítulo 9, versos 23 e 24, que vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ou seja, não se glorie o sábio na abundância do seu discernimento sobre as coisas. Nem se glorie o forte na abundância da sua riqueza, da sua força. Não se glorie o rico na abundância de suas riquezas. Mas olha o que vai dizer, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Se você tem que se gloriar, se você tem que se manifestar grato, se você tem um motivo para se manifestar satisfeito, não esse motivo não deve ser o seu nível de saber, quanto você sabe, a tua sabedoria no lidar com as coisas. Se você é bastante uma pessoa bem forte, então você não vai se gabar, se gloriar de ter muito, porque tem muita força. E se você tem muito dinheiro, você não vai se gloriar e se sentir bem, fortalecido, porque você tem muito recurso financeiro nas mãos, porque você tem muita riqueza. Mas gloriar-se significa ter autossegurança definida, viver bem, sentir-se bem. E essa autossegurança, esse auto-bem-estar deve estar em conhecer e saber que o Senhor é o nosso Senhor. É o Deus que nos faz beneficência. É o Deus que nos conduz em justiça, juízo.
dessas coisas é que Deus se agrada, diz Jeremias. Deus se agrada de nós nos gloriarmos, não no quanto possuímos em recursos financeiros ou qualquer outro tipo de sensação, quer seja de conhecimento, de força física e tudo mais. Mas devemos nos alegrar, nos manifestar gratos, porque nós temos o Senhor como Deus sobre todas as nossas riquezas, riquezas de sabedoria, riquezas de força, riquezas de saúde, riquezas financeiras. Nossas riquezas, quem nos dá a provisão delas é o Senhor nosso Deus. E disso nós devemos nos manifestar gratos, seguros e agir com sensatez. Na sequência 2, o dinheiro é a fonte da qual nasce nossa sensação de riqueza. Agora pensando em dinheiro, em riqueza no sentido financeiro mesmo. O dinheiro é a fonte da qual nasce nossa sensação de riqueza. Muito dinheiro, muita riqueza. Pouco dinheiro, pouca de riqueza. Falta de dinheiro, nenhuma riqueza. Essa é a relação que fazemos. E isso é tão forte que dessa percepção vem uma série de consequências, geralmente desagradáveis para a vida. Porque o dinheiro pode tomar o lugar das coisas mais importantes para nós. Veja só, a questão do dinheiro pode tomar em nós o lugar de Deus. Jesus fala isso, registrado por Mateus, dizendo no texto que nós, no contexto do que nós falamos no nosso texto base, não é? O dinheiro, o tesouro, e seguindo nesse mesmo raciocínio, o verso 24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. E Jesus mesmo, o Senhor nosso mestre, ele coloca as riquezas que o homem possui como sendo um Deus para ele ou para ela. Ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, a quantidade de dinheiro pode ser um Deus para nós. Repito, tem muita gente que tem muito pouco, mas vive agarrado a esse pouco. Ninguém pode servir a dois senhores. Servir ao Deus, a Mamon, o Deus do dinheiro, ou o Deus dinheiro, e ao Deus eterno. O dinheiro também, as nossas riquezas, ela pode tomar o lugar do reino de Deus na nossa vida. Jesus fala, e o evangelista Marcos escreveu no capítulo 10 e o verso 23. Jesus dizendo assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Até nesse texto há uma certa confusão de interpretação, porque julga-se que as pessoas ricas, Jesus falou que elas não herdam o reino de Deus. Não é verdade. Jesus está falando das pessoas que têm riquezas. Dificilmente elas entrarão no reino de Deus. Elas têm mais dificuldade porque elas confiam muito no dinheiro. E aí, repito aqui, a gente olha assim para isso, talvez diz: não, isso não é comigo, eu tenho tão pouco. Mas às vezes o pouco que nós temos na nossa mão, desse pouco, o que é santo, que deveria estar no reino de Deus, está retido na nossa mão. A sensação de riqueza não é propriamente a quantidade, como já falamos. Isso é bom que a gente marque bem. Às vezes temos pouco, e o pouco que nós temos na nossa mão, o que é santo, está retido ali. E, portanto, a bênção de Deus não vai nos alcançar. Então, o dinheiro pode tomar o lugar do reino de Deus no nosso coração.
e ele pode tomar o lugar da nossa paz e nos provocar atitudes criminosas. Olha o que Tiago diz: eia, pois, aliás, no capítulo 4 de Tiago, nos versos 1 e 2, e ele faz uma pergunta: de onde vêm as vossas guerras, as vossas pelejas? Não vem de dentro de vocês, daquilo que vocês carregam, dos deleites imaginários que vocês carregam no vosso coração? Quem de nós não se pegou imaginando ter muito? Cobiçais e nada tendes, diz Tiago, capítulo 4, verso 2. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Vocês combatem e guerreiam e nada vocês conseguem, porque vocês estão lutando com as vossas forças e a riqueza vem de Deus. A riqueza que vocês precisam e que vocês estão buscando vem de Deus. Vocês não têm isso porque vocês não pedem. E às vezes pedem, mas não recebem, porque vocês pedem de maneira egoísta. Deus é o Senhor da riqueza e Ele tem para nos dar para nós riquezas em abundância. Mas é pedir, mas pedir não com o coração voltado para a vaidade e para gastar, como diz Tiago, nos nossos deleites. Diante desses riscos, Jesus indica como ter boa lide com o dinheiro. Lucas escreve no capítulo 12 e o verso 33, as palavras de Jesus dizendo assim: se você quer ter uma boa tranquilidade, venda o que você tem, dê esmola. E aí, façam bolsas que tragam segurança para vocês, bolsas que não envelheçam, bolsas que estejam guardadas nos céus, tesouro nos céus, tesouro cuja riqueza dentro dele nunca vai acabar, e o ladrão não chega e a traça não rói. Que bonito isso, né? Como é fácil viver bem. É só colocar a nossa vida em confiança nas mãos de Deus. E finalmente, para a gente concluir, ter pouco dinheiro ou até muito pouco não é indício de maldição. Talvez vive melhor quem tem pouco, e até quem tem muito pouco, mas com a bênção de Deus. Por outro lado, ter muito dinheiro, e até muito mesmo, também não deve ser tomado como índice de prosperidade e bênção de Deus. Não é? E ter pouco ou muito dinheiro é apenas uma possibilidade natural para quem trabalha, investe os seus recursos. E para a gente concluir pensando aí, o que a gente coloca, qual o peso que o dinheiro tem para sua vida. E o último texto que tomamos, primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, versos 17 ao 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha esperança na incerteza das riquezas. Então veja só, irmãos, manda aos ricos. Quem são os ricos? São aqueles que valorizam muito o dinheiro que tem nas mãos, quer seja pouco, quer seja muito. Todos nós que temos dinheiro na mão, pouco ou muito, mas que a nossa confiança está nesses recursos e a gente retém mais do que o devido para nós e até retém em relação a não ajudar ao pobre, não estender as mãos para os irmãos necessitados e reter o que é santo, nossos dízimos, ofertas, esmolas e tudo mais. Paulo escreve para Timóteo: fala para essas pessoas colocarem a sua confiança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que essas pessoas façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente
e sejam comunicáveis, que entesoure para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Irmãos, nossa quantidade de dinheiro não compra o direito à vida eterna e nem necessariamente nos dá melhores condições para vivermos em paz nesta existência. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus, a conviver com as nossas riquezas. Qual é o patrimônio que você tem? Se você vender tudo e hoje você apurar 10 mil reais, é o teu patrimônio. Se você vender tudo e apurar 1 milhão de reais, é o teu patrimônio. Pense, tanto que tem um patrimônio de 10 mil, ou até zero, e quem tem um patrimônio de 1 milhão ou muito mais, com a bênção de Deus, aquele que menos tem pode viver melhor do que aquele que muito tem. Portanto, o viver bem, o equilíbrio da vida, o bem-estar da vida, não está ligado ao volume de dinheiro que nós temos nas mãos, mas à bênção de Deus sobre a nossa vida. Essa é a nossa riqueza, este é o nosso tesouro. E a palavra de Jesus é: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Seja a bênção de Deus abundante sobre nós de tal maneira que seja valiosíssimo o tesouro que cada um de nós tem. Ele nos abençoe. Amém.